Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV por diversas plataformas. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos pelo site redeconnecttv.com.br, também pelo YouTube, em diversas operadoras de TV a cabo pelo Brasil. São mais de 300 cidades que recebem o nosso sinal e também uma parceria recente com a Rede TV do Paraná, que retransmite o nosso Política em Foco aos domingos. Então sejam todos muito bem-vindos e estamos recebendo hoje um amigo, uma pessoa que admira o trabalho, que conhece o trabalho, que vi nascer politicamente debaixo de com muita luta, com muito afinco ali, com muito amor pela sua cidade, o prefeito de São Roque, Guto Issa. Um prazer falar com você, meu amigo. Prazer é meu, querido. A admiração é recíproca. Você é um exemplo para mim de jornalista, seu trabalho é maravilhoso. No Brasil, em Portugal, onde você põe a mão, a coisa floresce, com muita seriedade, muita dignidade, muito respeito, como é o meu estilo também. É um prazer falar para você nessa noite, Eudes. Muito obrigado por nos receber. A gente sabe que a agenda de prefeito não é mole, né? Para arrumar 30, 40 minutos aí para uma entrevista mais longa, eu sei que é complicado, e agradeço também a sua equipe, que sempre me atende com muito carinho. E eu gosto de começar as nossas conversas sempre falando, esse cara é meu amigo. Então, acho que a melhor maneira de se fazer jornalismo é você ser transparente e ser altamente livre para fazer críticas pontuais, para apertar onde tem que apertar, sem ser indelicado, e independente de ser amigo ou não, e trazer a verdade dos fatos para os nossos telespectadores. Eu quero começar, Guto, falando como é que está esse momento de São Roque, né? São Roque... tem muita gente falando assim que esse tal de Guto aí, ele deve ter nascido virado para a Lua, porque ele vira prefeito de uma cidade que tinha um monte de problemas e, de repente, começa a acontecer um monte de soluções, algumas diretamente ligadas à sua interferência, ao seu trabalho, ao que você vem fazendo como gestor, mas outras, vamos dizer, aquele momento... onde parece que todas as estrelas ficam, né, alinhadas, os planetas se alinham para ajudar uma determinada região, uma determinada cidade. Queria que você falasse desse momento importante que a cidade de São Roque vive, de uma projeção de crescimento acontecendo e principalmente projeção de muito crescimento para o futuro. Bom, você acompanhou a nossa jornada, como você falou no começo, sempre de muita luta, de muito amor pela cidade. O que alguns chamam de sorte, eu chamo de trabalho, e Deus ajuda quem cedo madruga, né? Os nossos propósitos são muito positivos para a cidade. Eu assumi a cidade com 313 milhões de orçamento em plena pandemia, no momento mais grave da pandemia. Tivemos nesses 2 anos e meio, 50% do tempo em pandemia, mas estamos impondo uma revolução no ritmo frenético aqui em São Roque. Falar aqui também, mandar um abraço para meus amigos do Paraná, do estado do Paraná, tenho um carinho muito grande, família, amigos do estado maravilhoso, toda a nossa audiência aí na Zona Oeste, eu sei que vai ser muito forte. A gente tem feito um trabalho, eu disse, que repercute em todo o interior de São Paulo. São Roque está em 3 eixos de poder, no Oeste, são as 12 cidades do consórcio mais rico do país. A RMS de Sorocaba, 29 cidades, da região que mais cresceu no Brasil ano passado, deu mais de 9% de crescimento, puxou o estado de São Paulo, que puxou o país, e na Precesp, que são as 70 instâncias turísticas. Então, São Roque está inserido nesses 3 conjuntos de poder de cidades do interior de São Paulo, mas está no meio do eixo de maior investimento do Brasil hoje em dia. Castelo Branco, entre São Paulo, passando por Alphaville, Barueri, Osasco, Santana, Parnaíba, e chegando ali na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, recebe mais investimento hoje no Brasil que qualquer outra região do país. E São Roque é o miolo ali da Alcatra, no centro da Castelo, com investimentos incríveis. Então, é um misto de fatores que dá esse momento de São Roque uma jornada histórica incrível na economia, já virando um case que vai superar outros cases. Nesse case, tem alguns elementos de investimento privado e tem a nossa ação como gestor público. Investimento privado, nós temos o Aeroporto Catarina, já com 100 aeronaves agora, de 100 indo para 200 aeronaves, de 11 hangares indo para 20 hangares, ainda em 2023. O Outlet Catarina, com uma expansão de mais de 100 lojas agora para inaugurar até a última de setembro, 1ª de outubro, já com Paris 6, Pecorino, grandes marcas, completando aquilo que já é o maior outlet do Brasil, passará a ser o 3º do mundo, já faturou supostamente em torno de 1 bi o ano passado, esse ano já vai para 1,5 bi, 2,
no centro da Castelo Branco. São ativos incríveis da iniciativa privada do Castelo, que é um investimento privado de maior parque medieval da América Latina. O roteiro do vinho consolidado com 1.200.000 visitantes. A cidade com mais 4 roteiros novos, a todo vapor, tomando 200 restaurantes e pousadas a 20, 25 minutos de Alphaville, da Granja Viana. Então, um ambiente de negócios muito forte. Do ponto de vista de case de SS, a pandemia trouxe muitos moradores do home office para cá, turismo com a gastronomia e hotelaria, e também serviços vindo já, startups, fintechs no home office. Então, esse é um conjunto, esse cenário de oportunidades São Roque se transformou com uma parceria muito forte com o governo do Estado, com a administração passada e com essa, com 500 milhões de reais sendo investidos este ano de 23 e 24 na duplicação da Raposo Tavares, na duplicação do acesso de São Roque a Castelo em asfalto. Então, o poder público faz o seu papel, o investidor vem em seguida. Ô Guto, eu quero pontuar uma partezinha de política nacional nesse momento aqui, até para a gente passar por isso rapidamente. O país está rachado no meio, né? Nós temos um governo estadual, vamos dizer, de direita, com uma base bolsonarista, temos um governo federal de esquerda com uma base histórica lulista, né? E esses dois grupos políticos, vamos dizer, eles se engalfinham o tempo todo. Como é que faz para um gestor de uma cidade separar isso, tirar isso do caminho e beber da fonte dos dois, porque acho que o gestor não tem que virar as costas nem para o governo estadual, nem para o federal, por questões políticas. Ele tem que ir lá e pedir recurso e exigir providências que sejam necessárias. Como é que faz para se equilibrar nesse momento político tão tenso que a gente vive? E a gente achou que depois da eleição ia acalmar, não acalmou nada, né? E prepara para 2024 a coisa voltar a tensionar. Olha, a definição de política de Guimarães era a seguinte: você tem que estar numa posição que você nunca possa mudar para o outro lado. Ou seja, a posição de centro. Você tem os antagonistas aí nas pontas da extrema-direita e na extrema-esquerda, mas que estatisticamente não chegam a mais de 20% em cada lado. Você tem aí o extremo bolsonarista até 20% e você tem o extremo da extrema-esquerda até 20%. Quem decide a eleição é o centro. É o centro que pende para um lado ou para o outro. Talvez a tensão seja maior em outros estados da federação, que são ou majoritariamente lulistas ou bolsonaristas. Em São Paulo, a gente não sente tanto isso, em função do Tarcísio ter participado do governo Dilma também, ter participado do governo Temer, e ser um homem muito ponderado. O Tarcísio não é um bolsonarista extremado, ele é uma pessoa que tem trânsito com todos os partidos. Eu, pessoalmente, me defino como uma pessoa de centro, o meu partido é São Roque, e eu busco sempre o respeito e buscar as forças onde tem. Onde tem investimento, estive em Brasília semana retrasada, buscando investimento no município, dialogo muito bem no Palácio do Governo, onde estou 2 a 3 vezes por semana, e as pessoas entendem que São Roque hoje é uma referência para o estado de São Paulo, para cidades em torno de 100 mil habitantes. E São Roque, tendo uma administração séria, respeitada, bem avaliada por sua população, passa a influenciar também a região. Então, eu sou muito bem recebido pelo Tarcísio, pelo Gilberto Kassab, pelo Arthur Lima, na Casa Civil aqui em São Paulo, na Secretaria de Governo, em Brasília, pelo Padilha, pela equipe do Haddad, pelo Zaratini, que é deputado federal do PT, pela Renata Abreu, pelo Vitor Lippe, que é do PSDB, enfim, o trânsito aqui é o menor possível e o nosso partido é São Roque. Muito bem. Ô Guto, eu queria falar um pouquinho de turismo, até porque esse programa é exibido aqui em Portugal também, numa região altamente turística, que é o Algarve. Quer dizer, Portugal inteira, grande parte da potência econômica do país é o turismo, e aqui no Algarve até um pouco acima da média do resto de Portugal. Mas queria falar com você de turismo e trocar essa figurinha. São Roque, eternamente, a gente sempre ouviu falar que era um destino turístico, a Rota do Vinho, alguns eventos, tal. O que está sendo feito nesse momento para mudar de patamar? Porque tem uma diferença em ser reconhecido como uma cidade ou um destino turístico e que aquilo se transforma numa potência econômica real, gerando mais emprego, atraindo mais investimento, criando qualificação do turismo, porque tem uma diferença muito grande em ter o turismo como algumas cidades têm, que a pessoa... No caso de Pirapora do Bom Jesus, eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento, porque é uma reclamação
da própria gestão de Pirapora. As pessoas vão até Pirapora, por causa do turismo religioso, mas não consomem em Pirapora, eles acabam indo para as outras cidades vizinhas para consumir. Então, essa mudança de patamar, como é que está sendo planejado e desenvolvido? E eu sei que vocês têm projetos importantes a respeito disso. Fala um pouquinho do turismo de São Roque, de hoje e dos próximos anos. Bom, a raiz do nosso sucesso hoje em dia, eu dizer, é seguir o pé da letra, um planejamento muito bem feito em 2019 e 2020, antes de chegar à eleição. Então, eu, os amigos, os técnicos, nós estudamos todos os dados públicos, DIESE, SEAD, os dados econômicos da cidade, e o turismo, ele era visto em São Roque até 2020 como um tabu. A população não tinha a sensação de pertencimento, ela não fazia parte da evolução do enriquecimento do roteiro do vinho, por exemplo. Ela se sentia alijada daquele enriquecimento, daquilo tudo. Então, a gente começou a identificar como fazer para quebrar essa questão de que o turismo ele tem que ser bom para o morador da cidade turística. Não, isso, você tem em Gramado, você tem em Campos do Jordão, uma reclamação da população que não se sente contemplada pelo enriquecimento do comerciante. E isso foi o primeiro aspecto que a gente fez. E, em segundo, transformar São Roque de uma instância turística de direito numa instância turística de fato, estimulando outros roteiros. Darcy Penteado, em torno do Vila Roça, com a pousada Aconchego do Campo, pousada Vila Taná, Quinta de Engenho, estimulando outros roteiros para descentralizar, para que o turismo fosse para os 5 cantos do município, o município é muito lindo, explorando a logística da cidade, que é muito perto de tudo, da Granja Viana, do maior polo emissor de turista na América Latina, que é a capital, de Alphaville, Barueri, Sorocaba e Itu, mas principalmente, aí acho que o pulo do gato é uma agenda cultural. No centro do turismo, no centro da economia criativa, está, a meu ver, a música. Você tem uma ideia, o orçamento de São Roque, para todo o departamento de cultura, no ano inteiro de 2020 e 2017, 2019, era uma média de 350 mil reais. No nosso governo, está em 2 milhões de reais. Foi multiplicado por 6. Nós fizemos até o dia 16 de agosto agora, o aniversário da cidade, 80 shows gratuitos no município de São Roque para o seu povo. O povo de São Roque não paga nada para entrar, para estacionar. E atrás disso vem uma feira gastronômica, muita comida, muita bebida. Eu sei que você tem ótimos bacalhaus aí, mas aqui tem muito bacalhau em São Roque também. E a gente tem 100% de ocupação em pousada. Então, em fevereiro, eu apresentei para todo o setor do comércio e para o setor hoteleiro a agenda da cidade, que essa é uma criação nossa, que ela inclui uma série de eventos grandes ao longo do ano, de cultura, de esporte, de gastronomia e de turismo. E sempre distribuídos um evento forte por ano. Então, por exemplo, em junho foi a São Roque Fest, uma festa de 40 mil pessoas de música sertaneja. Em maio foi o Festival de Jazz com Hamilton de Holanda, com João Bosco. Ano passado, o Hermeto Pascoal tocou aqui. Tudo gratuito para a nossa população. Então, nesses eventos, Festival de Jazz, Festival São Roque Fest, Festival de Inverno, onde tocou também o Toquinho agora, com 2 mil pessoas assistindo, e a Festa Viva São Roque, você tem 100% de ocupação de pousada, você tem eventos gratuitos para todos os bolsos e para todas as classes sociais. O de jazz mira um público mais refinado, um público que gasta mais. O São Roque Fest atende mais a nossa população, que é amante da música sertaneja. Então, o complexo de ações ele não é tão simples de se demonstrar rapidamente, mas é interligar as forças naturais do município, o seu meio ambiente, sua logística, o clima, com o trade do turismo que estava aqui já estabelecido e estimular mais pessoas a investir. Claro, a qualificação é a palavra importante que você colocou, e eu preciso mencionar que é uma inovação da nossa gestão. Nós temos um turnover muito grande de mão de obra na gastronomia e na hotelaria. Isso preocupa muito. Nós precisamos repor sempre, principalmente a molecada que está com 18 anos saindo aí do terceiro colegial, para você ter qualidade de serviço. Eu sou muito crítico e os comerciantes aqui sabem que eu dou sempre o mesmo exemplo. Às vezes é difícil você comer numa viagem, quando você está turistando, um bom pão na chapa, você tomar uma caipirinha perfeita. E isso eu reclamo muito. Assim, eu olho os nossos empreendimentos e eu sempre aconselho. Nós temos grandes empresários aqui. O Olivardo, Quinta do Olivardo, cara que tem um perfeccionismo no que faz. O Túlio do Dom Pato, os meninos lá do Filho do Seu Albino, da Quinta do Marquês, têm excelência em serviço. Nós temos que levar a excelência de serviço para a cidade inteira. E através de um programa chamado Qualifica São Roque, é um programa que nós estamos investindo 500 mil reais por ano para treinar o barman, o sushi man, o comin, o maître, o varejo de alto padrão para o Outlet de Catarina, para que essas vagas que estão sendo geradas em grande quantidade aqui, que São Roque deixou de ser uma cidade dormitório,
passem a ser ocupadas, na sua imensa maioria, por moradores de São Roque. Então, para você ter uma noção de vagas, nesse momento aqui, o que está acontecendo na nossa revolução, 3.000 vagas abertas no Catarina, 600 vagas abertas na Fullwood, que é o centro de logística do Castelo Business Park, no quilômetro 57 da Castelo, mais 300 vagas no supermercado Chimar. Só em 3 negócios, quase 4.000 vagas. Você tem van de Barueri, no Catarina, van de Salto, van de Sorocaba, e tudo isso é um desafio para que o São Roquense possa ocupar essas vagas. O Qualifica São Roque entra nesse bug aí para poder ocupar com qualidade as vagas da região. Muito bem. Ô, Guto, eu quis falar de turismo, eu acho que sempre é importante. Tem festa portuguesa aí? Tem que fazer uma festa portuguesa. Aqui a festa portuguesa é o ano inteiro. Permanente, né? Olivares ou Pato. Mas está aí, precisa falar com o cônsul. Seguramente, eu disse, seguramente, tá? Esse é um dado empírico ainda, mas esses 3 empreendimentos vendem muito bacalhau. No estado de São Paulo, provavelmente São Roque é a cidade que vende mais bacalhau, que tem mais carinho com a comunidade portuguesa. Como tem muitos portugueses aí, minha família traz dos Montes, Henrique de Araújo, mandar um beijo para os nossos antepassados aí e convidar o pessoal para investir em São Roque. Nós temos 3 leis de incentivo fiscal, de isenção de impostos, para logística, para startup, para fintech, isenção total de IPTU, todas as taxas do município e redução do imposto sobre serviço, que vai passar a ser IVA em 2025, de 5% para 2%. Oh, tá feita a propaganda aí, ó. O pessoal daqui de Portugal já sabe onde procurar local para investir no Brasil. Guto, vamos deixar um pouco a parte do turismo de lado e falar um pouco da polêmica e apertar aí, acho que, apesar da nossa amizade, do nosso respeito, acho que os fatos têm que ser trazidos e compreendidos. Tem uma polêmica aí nos últimos dias acontecendo em relação ao plano diretor de São Roque. Algumas pessoas da cidade de São Roque fazendo uma espécie de campanha para que não seja votado o plano diretor. Eu vi alguns vídeos que você vai lá e explica, justifica. Eu queria primeiro entender, antes da gente falar da polêmica em si, vamos lá. O plano diretor de São Roque fazia parte do seu plano de governo? Isso você anunciou? Foi uma meta que você prometeu, vamos dizer, para os seus eleitores que queria cumprir? Sim, a resposta é sim, está no planejamento de governo, programa de governo, uma necessidade de crescimento econômico da cidade, habitação popular no eixo das famílias. São Roque nunca teve um programa de habitação popular de baixa renda, não é possível ter uma cidade só para ricos, as pessoas mais humildes precisam ter o sonho da casa própria de novo. São Roque é uma cidade que tem um imóvel muito caro e é o aluguel mais alto de toda a região. Então, nós planejamos no passado fazer essa reforma, assim como estamos fazendo reforma administrativa, previdenciária, outras reformas na máquina. São Roque tem diretoria ainda até hoje, não é secretaria, são coisas muito atrasadas. Eu costumo dizer que os coronéis do atraso, não preciso nem dizer o nome, todo mundo sabe quem são os coronéis de São Roque de 30 anos, mantiveram a cidade como um feudo, como um fazendão. E eles estão por trás dessa polêmica do plano diretor. Eles não dão o rosto para bater, eles colocam os laranjinhas deles ali na frente. Mas eles estão por trás, por quê? Porque eles sabem, em primeiro lugar, que a cidade vai crescer e cada vez mais vai ter mais oferta de emprego e mais negócio. Você tem uma noção, Eudes? Na maioria da cidade, você só consegue fazer prédios de até 4 andares. Você não consegue fazer prédios que tenham um elevador, por exemplo. Então, é uma cidade muito restritiva para a construção civil. E hoje você tem, por exemplo, nós tivemos um PLIS, o Plano de Habitação de Interesse Social, que foi no governo Dilma, deu para os municípios fazer uma pesquisa, identificou em 2011 um déficit de 3.600 moradias em São Roque da Baixa Renda. De lá para cá foram feitas coisas em 200 a 300 unidades só. Então hoje você deve ter mais de 4.000 famílias morando mal, ou pagando aluguel caro, ou a cidade puxadinho. É isso que a gente quer atacar agora, com responsabilidade social, com sustentabilidade, respeitando todas as leis ambientais, que nenhuma é municipal, as mais importantes são as leis criminais sobre desmatamento, o Código Florestal, as leis estaduais da APA de Tupararanga, tudo que São Roque respeitou na concepção do seu plano diretor. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige aqui, eu vou falar, não como especialista, mas como observador da história de São Roque, e aí eu posso dizer, profundo conhecedor da região essa, Grande São Paulo como um todo. Acho que
essa medalha eu posso colocar em mim mesmo sem medo de errar. Se você tem uma cidade crescendo economicamente, se você tem uma cidade com uma expansão de geração de emprego, você acabou de falar alguns números aí, e você não criar moradias para absorver essas pessoas, de duas uma, ou você não vai conseguir ocupar, porque a São Roque não é uma cidade que fica, vamos dizer, num eixo simples de transporte, é uma cidade que fica, vamos dizer, mais afastada. Então, ou você vai continuar sem preencher essas vagas e isso atrapalha o crescimento, ou você cria um processo de favelização. Porque se não tem a moradia digna, o cara vai lá, faz um puxadinho, invade um terreno. Estou falando besteira ou é isso mesmo? Você está completamente certo, Eudes. O desmatamento acontece hoje, sem o plano diretor ser atualizado, e não o contrário. O plano diretor ele vai combater o desmatamento que acontece no parcelamento irregular de solo. Pra você ter uma noção, São Roque tem 72 loteamentos e condomínios clandestinos irregulares nos anos 50. Desses últimos 50 anos, quase 30, esses coronéis foram prefeitos de São Roque e não fizeram nada para coibir. Então, o plano direcionando a cidade para um crescimento sustentado, organizado, ele permite, em 3 regiões, que a baixa renda consiga comprar um lote ou um apartamento de menor valor. É isso que nós estamos direcionando nesse momento. Agora, para deixar muito claro, não autoriza o corte de nenhuma árvore. Foi espalhada uma grande fake news que alguns artistas morderam a isca aí, talvez, né? Vamos dizer assim, tentando medir a gente com a régua deles, mas por boa intenção, não. Prefiro crer que foram levados ao erro de que seria desmatado 49 mil hectares em São Roque de Mata Atlântica. Pra você ter uma noção, Eudes, São Roque tem 52% de cobertura de Mata Atlântica primária e secundária e 1/3 do seu território na APA de Tupararanga. E tudo isso foi respeitado, os coeficientes, a permeabilidade, a água, tudo isso foi pensado pela equipe. Em 2 anos e meio de trabalho aqui, então, olha só, as fontes de informação para o plano foram 4. Primeiro, o plano deixado pelo Cláudio Góes aqui não teve competência e capacidade para entregar a reforma nos 4 anos dele. A segunda fonte de propostas, eu presidi uma CAR na Câmara Municipal 2017-18, junto com Rafael Tanzi, com o Marquinho Arruda, com o Júlio Mariano, com o Miltinho Bastos, que levantou 27 propostas. A ASEA, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Roque, trouxe mais 16. E aí, nós abrimos o site da Prefeitura entre janeiro e maio de 2023, vieram 300 propostas da população. Tudo esse arcabouço, foi respondido todas essas propostas para a nossa população. Então, não tem goela abaixo, foi super discutido. A legislação exige uma audiência pública da Prefeitura e uma da Câmara. A Prefeitura fez 3 e a Câmara fez 2. Cerca de 1.000 pessoas foram nessas 5 audiências públicas e puderam falar e puderam dar sua ideia. O que a gente não pode acatar, primeiro, é mentira. É a fake news do desmatamento, que já caiu por terra, o pessoal já está revendo aí, já estão retirando essas postagens com medo de tomar processo. E, em segundo lugar, dizer que não foi discutido ou debatido, porque o projeto está no regime de urgência da votação. Tudo isso é uma estratégia da Prefeitura para fazer a cidade andar e para poder atender a expectativa do seu povo. Aí eu sempre digo que a democracia, é o governo da maioria, não da minoria. Não, assim, regime de urgência está na lei, né? Não é uma invenção do Guto Issa, não é da Constituição privada do Guto Issa, está na lei. Regime de urgência é uma prerrogativa que pode existir para justamente, tá aí, ó, regime de urgência, para acelerar algum tipo de... Qualquer discussão privada, uma decisão que você tome com a sua família, com a sua esposa, um negócio privado, um negócio público, ele tem tão tempo de maturação e você colocar para ter o princípio público da eficácia. Eu não posso ficar discutindo isso 8, 9, 10 anos. Eu comparo o plano diretor de São Roque com um celular de 17 anos atrás. Você pega um celular, deve ser provavelmente um GSM, talvez aquele Nokia azulzinho, ou o Motorola tijolão. Hoje você não consegue fazer as mesmas funções com o celular de 2023 com o celular de 2017 anos atrás, né? Então, 2006. Então, o plano diretor de São Roque, ele vem para melhorar a eficiência da cidade. Olha um dado importante, que eu estou te dando spoiler ali, que eu não falei em nenhuma imprensa. Para você ter uma noção, eu tenho 5 entrevistas entre hoje e sexta-feira. Ontem eu estive na Record, em Bauru. Hoje foi TV Tem aqui de Sorocaba. Falando com vocês aqui nesta noite. Até domingo tem mais 3 ou 4 entrevistas. Mas a primeira vez que eu vou falar é esse momento. São Roque tem 68% da sua economia em serviços. São Roque tem apenas 7 a 8% da sua economia em agropecuária, muito pouco.
e 68% em serviços, justamente na gastronomia e no turismo. E o seu território, pelo plano atual, rural, está em 42%. Nós estamos reduzindo para 27%. Então, é uma adequação entre o território da cidade e o percentual que a agricultura e a pecuária tem na economia do município, que é muito pequeno. Mesmo assim, eu quero explicar para você um dado importante. Nós temos aqui, da redução da zona rural, 50% indo para a zona de interesse turístico, que é absolutamente normal, o roteiro do vinho, o terço final da Estrada do Saboá, ali perto da Castelo, Estrada da Arci Penteado, Estrada do Carmo. E aí você tem também chácaras em Manancial e chácaras em São João Novo. E 10% dessa redução, ela reconhece condomínios e loteamentos construídos ilegalmente dentro da zona rural, como Vila de Roma, por exemplo, que foi construído com um artigo do plano diretor antigo, mas dentro da zona rural totalmente. Então, o reconhecimento dessa zona rural que agora é urbanizada representa 10% da redução da zona rural. Sim. Ainda sobre esse assunto, eu acho que é natural, democrático, e aí é aquela história, você resolveu ser prefeito e quando senta na cadeira, toma pedrada, faz parte, vamos dizer, do pacote, né? Então, um morador, um cidadão da cidade que reclame, que não goste e que se utilize de argumentos, sempre vai ser bem-vindo e tem que ser assim, claro. É democrático. Então, acho que o artista local, o escritor local aí, que não gostou e que ele tem o direito de não gostar, é evidente que ele tem que manter dentro do que é certo, do que é verdade, não inventar as fake news, como você falou. Mas eu fiquei surpreso, eu vou pedir para colocar agora 2 vídeos de 2 artistas importantes nacionais aí. Coloca na sequência para a gente, eu vou fazer os comentários depois. A prefeitura está tentando passar em regime de urgência um novo plano diretor para a cidade que implicaria na destruição de quase metade da Mata Atlântica que cerca a nossa cidade, para ali fazer pequenas loteamentos. São Roque é a cidade onde tem talvez a maior mancha verde próxima a São Paulo. Se isso for destruído, a própria cidade será destruída, pela necessidade de alguém ganhar muito dinheiro vendendo pequenos lotes totalmente inúteis para o desenvolvimento da cidade. Vamos tentar, eu não sei, estou falando com vocês, era um momento que o Pedro Bandeira está pedindo socorro. Vocês sabem que eu sou a favor da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, que significa crescimento econômico e qualidade de vida para todos, aliados com a preservação das florestas e nascentes. Por isso, me junto a essas vozes e peço também aos governantes de São Roque que ouçam a população, retirem o regime de urgência de aprovação do plano na Câmara. Assine a petição, faça parte desse movimento. Afinal, que cidade as crianças vão receber da gente? Participe. E agora eu soube que está sendo votado um novo plano diretor na Câmara Municipal de São Roque, que, em caráter de urgência, que vai permitir que o que resta de Mata Atlântica em São Roque vá por água abaixo, por especulação imobiliária. Então, eu grito para vocês, eu estou aqui pedindo socorro. Essas árvores são nossas. É bom que a gente lembre, essas árvores não são de quem tem o terreno, porque existe uma lei que protege essas árvores, estão querendo abolir com ela. Então, por favor, denunciem. Eles não podem fazer isso com a gente. O planeta gritando e algumas pessoas e políticos inescrupulosos que simplesmente por dinheiro, que estão comendo dinheiro, estão acabando com uma região que ainda é uma beleza tão perto de São Paulo e é a nossa vida. Ô, Guto, eu acho que, vamos lá, né? O artista, o Pedro Bandeira, que ele é morador de São Roque, e ele tem o direito de fazer o vídeo e tal, mais uma vez, se estiver falando a verdade, ele pode até ser vencido, como você falou, pela maioria tal, e tem que administrar isso democraticamente. A gente ganha, a gente perde, ideias nossas passam, outras não passam, e assim vai. Mas eu fiquei surpreso de ver o envolvimento do Matheus Solano e da Denise Fraga. O Matheus Solano um pouquinho mais cordial, a Denise Fraga um pouquinho mais agitada. Como você recebeu esse tipo de pressão artística, né, do mundo artístico, por um assunto tão local,
que precisa ter uma percepção, né, de quem conhece a cidade, de quem conhece a região. Você recebeu bem? Você ficou chateado? Como é que foi? E aí depois eu vou falar a minha opinião, que talvez não agrade muita gente. Bom, são 3 casos bem distintos e diferentes, né? O Pedro, uma pessoa querida, um senhor que já frequenta aqui São Roque há muitos anos. Eu não posso afirmar o que o motivou a fazer, mas ele fez a maior fake news ambiental da história de São Roque. São 49 mil hectares sendo desmatados. Eu seria o maníaco da Serra Elétrica, da Mata Atlântica, lá, cortando com a motosserra tudo, enfim. Infelizmente, ele foi levado a erro por algumas pessoas, e isso foi o motivador dos vídeos da Denise Fraga e do Matheus Solano. A Denise Fraga tem parentes em São Roque, da família Vilaça, que inclusive a minha filha tem um parentesco com ela. O Maíque Bocato, que é o nosso vice, acho que o Luiz, o esposo da Denise, ele é parente do Ursema, que faleceu. Uma pessoa que conhece São Roque há muito tempo, que vem nas festas de agosto e tal. Ela foi muito infeliz na colocação dela. Ela mediu a gente com uma régua que não é nossa, entendeu? Então, ela faz ilações maldosas, jogando a população uma questão de dinheiro, financeiro, aí, que ela não tem a mínima ideia do que ela está falando, nem pode provar. Mas isso não me magoa minimamente. Agora, o Matheus Solano, ele virou motivo de piada. O pessoal falou, nossa, o Félix, porque poucas pessoas conhecem o Matheus Solano em São Roque, e talvez ele não sabe nem onde São Roque fica, não tenha nem vindo para cá, né? E ele virou motivo de piada, porque por que o Félix, que é o personagem dele, está se metendo nisso? Ele foi delicado, ele foi sensível, mas na cabeça do pessoal, ele ficou marcado pelo personagem do Félix. Eu vejo assim, hoje nós vivemos uma cultura de mídia social de lacração. Eles tentaram dar uma lacrada aqui em gente séria. O plano diretor é um assunto sério, não é uma causa de rede social. Tem alguns sites, inclusive, que vendem depoimentos de artistas, não sei se você sabe. Eu não sei se esse depoimento foi vendido ou se foi voluntário, também nem me importa. O que importa é que a população de São Roque confia no Guto, o Guto não vai cortar nenhuma árvore, o plano diretor é sério, a minha equipe construiu isso durante 2 anos e meio, né? Foi super bem debatido, um plano técnico que vai melhorar a eficiência da economia da cidade, vai melhorar para o nosso povo, que é quem mora e sofre aqui as mazelas da cidade. Porque eu falei, falta de casa própria, aluguel caro. Então, eu acho que esses artistas foram um pouco infelizes. Como a gente diz aqui, nós somos caipiras, montaram no porco. Não, eu quero, assim, eu acho que alguns artistas, eles entram no barulho, às vezes até na boa intenção, né? Mas acabam fazendo papel de bobalhão. Quem não se lembra aí do Leonardo DiCaprio, que falou que ia acabar com as girafas, com os elefantes da Amazônia, né? Virou uma chacota mundial. Eu não acho que ele fez mal intencionado. Alguém foi lá e vendeu o barulho, só que passa por bobalhão. É até um artista que eu gosto lá, o Leonardo DiCaprio, assisto os filmes dele. O Matheus Solano é um artista que eu gosto, eu respeito, né? Eu não assisto novela muito, mas já vi uma coisa ou outra e gosto dos personagens que ele fez. A Denise Fraga também já foi maior do que é hoje, está meio escondidinha, mas é uma pessoa que tem uma história e tal, só que acaba fazendo papel de bobo. Por quê? Recebe uma informação, às vezes, por e-mail, ou alguém liga e fala alguma coisa, ou o próprio artista, talvez o próprio artista, né, o escritor aí, o Pedro Bandeira, os conheça e tenha falado alguma coisa, e eles entraram no barulho e acabam fazendo papel de bobo. Porque a pergunta que tem que fazer é o seguinte: você já comeu pão de queijo em alguma padaria em São Roque? Você já foi lá? Né? Já foi numa festa? Você conhece gente que mora lá, mas não é gente que mora no condomínio fechado, lindo, maravilhoso. Você conhece alguém lá que trabalha, que pega condução, que precisa, né, que a cidade evolua? Então, eu acho que o artista tinha que, democraticamente, ele tem que participar do que ele quiser. Mas para não fazer papel de bobo, para não... Porra, dá uma estudada, dá uma ligada. Você está tão engajado, eu tenho certeza que se o Matheus Solano ou a Denise Fraga dá uma ligadinha para a prefeitura, fala: prefeito, eu vou dar um pulo aí que eu quero que você me explique, porque eu estou engajado nessa causa. Ele não ia passar essa vergonha, porque passou no crédito, no débito e no Pix. A vergonha. Quem fez isso? Sem se informar, só com o objetivo de parecer bonzinho, de ter um monopólio das virtudes. Nossa, como eu sou bacana, eu sou contra o desmatamento. Eu também sou contra o desmatamento. Se desmatar ilegalmente em São Roque, eu vou bater. Eu vou falar. Agora, pelo amor de Deus. Você está certíssimo, assim, um mínimo de cuidado até da produção deles, né? De quem está do lado, para não falar bobagem, falar besteira e virar motivo de chacota como eles viraram aqui, né?
E pode fazer o seguinte, fica o convite para o Matheus Solano e para a Denise Fraga, se eles quiserem, eu vou tirar o prefeito dessa, se o prefeito quiser, ele pode também. Vou ter o maior prazer de receber, tenho um carinho por ele. É isso, vamos comer um pão de queijo aí numa padaria de São Roque, vamos comer um bacalhau lá em algum lugar, para conhecer e poder saber não falar bobagem, né? Eu acho que é esse o caminho. É entrar fora do contexto, né? São Paulo teve o plano diretor agora super polêmico também. Não vi eles opinando o plano diretor de São Paulo. Às vezes mora em casa de condomínio também, aqui tem grandes condomínios na região também que desmataram muito, onde alguns artistas moram. Eles olhar um pouquinho o rabo, que quem tem rabo no dele está na estrada. Veio falar de desmatamento em São Roque por causa da Raposo Tavares. É uma duplicação que a cidade espera há 20 anos. Né? Há 20 anos. As pessoas morrem na Raposo Tavares por conta de falta de duplicação, e é uma conquista do meu governo com o governo do Estado. Porque os coronéis lá atrás não queriam duplicar a Raposo, não, eu tenho prova disso. E aí a artista vem dizer que está cortando árvore para duplicar a Raposo. Pô, mas tem a CETESB, tem o IBAMA, a CCR, a Artesp. Você acha que é só ela, viu, que está cortando árvore, que não tem uma compensação ambiental, que não tem vida humana passando? Então, passou vergonha no graúdo, cara. Passou vergonha feio. Eu realmente lamento, mas eles vivem disso, né? Da lacração, da exposição. Nós aqui estamos tranquilos. O projeto vai para votação nas próximas semanas. A população em peso apoiando o plano, os vereadores tranquilos para votarem. Então ficou esse imbróglio para eles. Para nós é só trabalho, e a cidade só cresce, continua linda. Eles vão ser sempre bem-vindos para comer um bom bacalhau e tomar um bom vinho. Muito bem. O Guto, esquecendo essa polêmica agora, e para finalizar, encaminhando a parte final do nosso bate-papo aqui, nós estamos entrando aí a parte final do terceiro ano no seu primeiro mandato. Você é natural que venha para uma reeleição. Como é que está essa... Porque a gente sabe que, assim, ir para uma reeleição é muito diferente. Você é a primeira vez que é prefeito, nunca tinha sido. Então, é natural que tenha críticas, é natural... A grande vidraça da cidade é você. É natural que apanhe algumas coisas injustamente, outras coisas justamente, porque não existe governo perfeito, nem o seu, que é meu amigo, não deve ser perfeito, tem alguma coisa. O que você olha e fala assim, puxa, isso daqui tinha que estar melhor, nós estamos batalhando para melhorar, o projeto ainda, vamos dizer, a nossa meta não foi atingida, tal. Como é que você está fazendo para fazer a gestão do que talvez não esteja dando tão certo ou, eventualmente, esteja dando errado? Porque o que está dando certo é fácil, aí é propaganda e ok, tem que ser feita mesmo, faz parte do jogo político. Mas o que está dando errado, o que precisa melhorar e o que você pretende se dedicar nesse próximo ano, evidentemente, em busca da qualidade de vida da população, melhoria da cidade como um todo, mas também é natural com um objetivo de reeleição. Bom, primeiro que quem não quer ter crítica não pode ser homem público. Esse é o primeiro fator. Então, lidar, e a beleza da democracia reside no antagonismo, né? Por isso que eu falei no começo da nossa entrevista, a democracia é o governo da maioria, mas não é o governo da unanimidade. A unanimidade é burra, como diria Nelson Rodrigues, é impossível ser unanimidade agradar a todos. Nem quero, e assim, você pode ter certeza que um diferencial do nosso governo é que eu sou muito crítico, meus diretores são críticos, a Josi, a Dani, os vereadores, nós queremos o melhor para São Roque o tempo todo. E está muito longe de estar no que a gente quer. Está bem melhor do que era. Mas foram 2 anos e meio muito adversos, um ano e 3 meses de uma pandemia severa, onde a gente teve o selo da melhor cidade no combate à Covid no país. Isso me orgulha muito. O ano passado nós tivemos o selo de gestão, que foi eleito o top destino turísticos gastronômico, ou seja, votação popular por internet e júri técnico, São Roque é a melhor cidade de gastronomia do Brasil. E este ano, o melhor turismo de compras do estado também, pelo comércio do centro e pelo outlet. Mas eu não estou contente com o quê? A zeladoria, no ponto da cidade ser muito antiga, tem 366 anos, tem muita adutora de amianto ainda, que eu estou sempre pedindo para a Sabesp trocar, para poder recapear as ruas do centro da cidade, que é uma coisa que eu tenho esse desejo. Na saúde, a exigência constitucional é de gastar 15%, nós estamos gastando 34 euros. Você tem uma noção do que é o investimento nosso em saúde, que é uma prioridade para o nosso povo. Um contrato de gestão no hospital que melhorou muito, que reduziu a mortalidade das mães do parto, zerou no ano passado, mas a gente tem o desejo e a atenção de melhorar a atenção básica,
as UBS, tem uma resolutividade maior. Ainda São Roque tem a baixa e média complexidade, mas transporta muita gente para fora. A atenção básica, eu tenho desejo já de trazer mais tecnologia nos postos de saúde, poder atender melhor, mais médicos, resolutividade maior, para transportar menos pessoas, para fazer procedimentos simples no AME de Itu, no AME de Salto, no AME de Sorocaba. Hoje transporta muitas pessoas para fora e isso me entristece bastante. O meu foco realmente vai ser melhorar essas coisas que eu te falei, melhorar a saúde na atenção básica e deixar a zeladoria urbana linda como São Roque merece. Pergunta da minha produção aqui, mandando falar o seguinte, a São Roque tem uma história com a ferrovia Sorocabana, né? A antiga FEPASA e tal. Existe aí algum tipo de caminho para que volte a ser servido por ferrovia e melhore? Porque a gente sabe que esse transporte público para sair de São Roque, ali dentro é uma coisa, mas para sair e ir para essas cidades ao redor, ir para São Paulo, ele é mais complexo. Tem algum caminho para isso? Então, São Roque cresceu em torno da Sorocabana. Seus bairros mais antigos são os bairros ligados à ferrovia, né? O bairro da Estação, a Estação de Mailasca, a Estação do São João Novo. E nós temos 2 projetos bem interessantes e eu adorei a pergunta, porque é uma oportunidade de a gente contar o que a gente está fazendo em termos de trabalho aqui. Na concessão das linhas Rubi e Diamante, 8 e 9 da CPTM, a vencedora, que é a Via Mobilidade lá da CCR, ela já ganhou o direito de operar o trem para Sorocaba semibala. Então já tem ganhador, já tem quem vai tocar esse projeto. Eu não me lembro exatamente, mas tem um número no contrato da concessão de quantos milhões de passageiros serão transportados no eixo de Itapevi para São Paulo. A partir desse volume ser alcançado, ela já pode liberar. E como o trem semibala não faz o mesmo traçado da locomotiva da Sorocabana, no outro traçado. E isso permitiu que a Prefeitura de São Roque fizesse uma concessão com a CPTM do seu patrimônio no município, desde Amador Bueno, em Itapevi, até o Marmeleiro, em Mairim, que são 14 quilômetros de trilhos, né? As estações, 1,5 milhão de metros de patrimônio, mais o sítio da Pedreira, que são 200 mil metros quadrados. Muito bem. Então, o que a Prefeitura de São Roque fez agora em maio? Ela publicou um MIP, Manifestação de Interesse Privado. Ela foi provocada pela iniciativa privada, por pessoas que querem tocar esse patrimônio da CPTM como um parque. Como a gente tinha comprado ano passado o Morro do Saboó, da família Serrano, nós incluímos, então, Morro do Saboó, Parque do Saboó, Parque da Pedreira, de esportes radicais, e trem turísticos em 2 operações, Centro Pedreira, Mailasca para São João Novo. Isso tocados por um consórcio só, por um fundo de investimento. Isso está em curso, está no site da Prefeitura. E também aqui, como tem muitos empresários que vão nos assistir, no Paraná, em São Paulo e em Portugal, quem quiser participar, está aberto, está no site da Prefeitura, tem prazo para explorar. Nós colocamos o que a gente imagina para o Saboó, o trekking, a caminhada, turismo religioso, escola ambiental. Na Pedreira, gastronomia, parecida também com a Pedreira de Curitiba, música clássica, grandes shows. A gente imagina ver uma Alok tocando, grandes shows na Pedreira de São Roque. E o trem turístico, inspirado pelo Expresso Republicano, que faz de Itu para Salto, pelo trem de Guararema, pelo trem de Jaguariúna, tarifas que chegam às vezes a 140, 150 reais, tempo de espera de 60 a 90 dias, como tem nesses lugares, para que São Roque tenha esse trenzinho andando. Então, nós temos, respondendo à produção, dois projetos em curso. O trem turístico, esperamos ter um vitorioso na concessão até dezembro, e o trem de passageiros, que a Via Mobilidade deve fazer para Sorocaba, em 2024, 2025 ou 2026 no máximo. Muito bem. Guto Issa, meu amigo, mais uma vez quero agradecer aí a tua atenção, né, de bater esse papo com a gente, parabenizar pelo trabalho, pela coragem, porque hoje em dia ser um homem público, né, ou uma pessoa que tem a coragem de fazer a gestão de uma cidade não é fácil. Acho que os tempos estão cada vez mais difíceis, a cobrança é sempre mais ácida, juridicamente é mais delicado, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito zelo pelo patrimônio, pelo dinheiro público, porque qualquer tipo de descontrole, eu não estou falando aqui de nenhum tipo de ilegalidade, eu estou falando de deslize técnico, complica a vida, responde com o próprio patrimônio, quer dizer, é sempre muito complicado e cada vez mais a gente tem que enxergar quem são os bons gestores, dar voz a eles, dar oportunidade para que eles falem, e foi isso que o nosso Política em Foco fez para a cidade de São Roque hoje, com o nosso prefeito Guto Issa. Muito obrigado, prefeito.
Obrigado, Wilson, a oportunidade de contar para o Brasil, para o mundo, o que nosso povo está realizando aqui. Um povo maravilhoso, humilde, muito trabalhador. São aqui uma cidade incrível. Não temos roubo de carro, não temos roubo de celular. Uma cidade pacata que gosta de receber o turista, para comer bem, para dividir essa felicidade que a gente tem de viver aqui. O governo não está perfeito, está longe de estar perfeito, eu sei disso. Não tem má intenção. O que tem sido construído, seja no plano diretor ou não, é com base na legalidade na supremacia do interesse público. Você sabe, me conhece, sabe como eu sou. Pode ter certeza que toda vez que você voltar para visitar São Roque de Portugal, você vai encontrar a cidade cada dia mais bonita. Espero te ver em breve. Deus te abençoe e proteja. Obrigado a todos, obrigado ao povo de São Roque pela confiança. Eu vou finalizar agradecendo, além do prefeito, duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, aí o Lolo e a sensacional Dani. A Dani, eu falo que eu não sei nem explicar, mas parece que eu sou amigo da Dani há 50 anos, assim, e nós nem temos 50 anos, né, Dani? Vamos deixar isso bom. Um beijo para todos vocês. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, Lolo, Dani, um beijo para a minha equipe maravilhosa. É uma equipe muito jovem, a imensa maioria mulheres, e isso faz a roda girar, e São Roque está acontecendo como um case aqui no estado. Deus abençoe para você, beijão, felicidade a todos. Valeu, obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um Política em Foco. Hoje falamos de São Roque, na semana que vem tem mais um programa inédito para vocês. Um grande beijo, até mais. Fiquem conectados com a Connect TV.